E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de ciências, tá bom? Eu me chamo Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Hoje, gente, a gente vai fazer uma pequena introdução a um determinado tema, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre os ecossistemas e os seres que compõem ele. Os ecossistemas, gente, se mantêm em equilíbrio dinâmico ao longo do tempo. Isso significa que eles podem sofrer pequenas alterações em qualquer um dos diversos fatores que os compõem, mas isso não causa prejuízo à sua estrutura, tá bom? Porque os ecossistemas se reorganizam naturalmente. Então, mesmo que ocorra determinada mudança em um ecossistema, a própria natureza, entre aspas, vai se modificar para que tudo se reorganize, tá bom? Diante disso, a gente vai estudar alguns tópicos, tá bom? Primeiro a gente vai ver o que é um impacto ambiental, um nicho ecológico e o que é um habitat, tá bom? Em seguida a gente vai ver o que compõe, né, esse habitat, este nicho. Os seres autótrofos, os seres heterótrofos, os herbívoros, carnívoros, onívoros e detritivos, tá bom? A gente vai ver esses tópicos, né, o seu conceito e alguns exemplos, tá bom? Para culminar em uma determinada coisa que eu vou falar só no final, tá bom? E a nossa atividade remota. Primeiro, vamos começar com o impacto ambiental, o nicho ecológico e o habitat. A gente vai ter que aprender o conceito desses três tópicos para poder seguir em frente. Primeiro, gente, o que é um impacto ambiental? Impacto ambiental são alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas, tá bom? No espaço geográfico. Então é quando o humano, uma atividade humana vai modificar a natureza, vamos dizer assim. Nesse sentido, eles podem ser positivos, né, quando resultam em melhorias, tá bom, para o ambiente, ou negativo, né, quando essas alterações causam algum risco, né, para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Alguns exemplos, tá bom, de impacto ambiental negativo, né? Nós temos a redução da biodiversidade, né, das plantas e animais, contaminação do ar, água, fauna e flora, compactação, impermeabilização e redução da fertilidade, né, e a erosão do solo, o esgotamento dos mananciais, alterações climáticas e o que a gente vê mais em pauta, né, a destruição da camada de ozônio. Vamos dar continuidade vendo o que é o nicho ecológico, né? O nicho ecológico, gente, nada mais nada menos que é o conjunto de condições e recursos que permitem a uma espécie sobreviver no ambiente. Ou seja, qual é o nicho ecológico de um peixe, vamos dizer entre aspas, é onde tem água, né? Sem aquilo ele não vai conseguir sobreviver. Podemos dizer que ele representa o papel ecológico de um indivíduo no ecossistema. Cada espécie possui um nicho diferente, né? Tem aquela espécie que se alimenta mais de uma determinada planta, ela vai viver onde tem aquela planta e assim por diante, né? Um animal que se alimenta de determinado outro material, de outro animal, então ele vai procurar o lugar onde tem esse animal. O que culmina no habitat, né? Um habitat ou habitat é uma área ecológica, tá bom? Ou ambiental, que é habitada por uma determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. Por exemplo, qual é o habitat do cará, vamos dizer assim? É em água doce, em um açude, propriamente mais ali no norte ou nordeste do país, tá bom? Então, esse é o habitat, né, do que a gente conhece por cará, né, o peixe ou tilápia. O habitat está relacionado ao lugar ou ambiente físico em que esse organismo vive, tá bom? E onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para a reprodução, né? Você não vai querer ir para um local, o animal, por exemplo, o leão não vai querer ir para um local onde não tem leões, né? Não, ele vai procurar onde tem leões para se reproduzir também porque é a sua família, né? Vamos dar continuidade vendo os que são os seres autótrofos e heterotróficos, né, que compõem o habitat, né, um nicho. O autótrofo, gente, é o organismo que pode ser definido como seres que são capazes de sintetizar seu próprio alimento,
Ou seja, são capazes de utilizar material inorgânico, né? Ou seja, materiais que não são vivos, para sintetizar seu material orgânico, né? Ou seja, né? Ele produz seu próprio alimento, tá bom? O autótrofo, ele produz seu próprio alimento, sem necessitar de outro ser vivo, tá bom? Porque pode dizer, então eu sou ser humano, eu cozinho uma galinha, então eu sou autótrofo. Não, não é bem assim, né? Você está se utilizando de outro ser vivo, tá bom? Então não cabe aqui nessa definição. A produção de matéria orgânica acontece por meio de dois processos, tá bom? A fotossíntese e a quimiossíntese, sendo o primeiro mais conhecido. Eu não vou explicar como é a fotossíntese, que teve uma aula que eu já expliquei mais ou menos como acontece, né? Na quimiossíntese, a energia é conseguida graças à oxidação de substâncias químicas. Então, ele procura ali em algumas substâncias o seu alimento, né? Vamos dizer assim. Alguns exemplos de seres autótrofos, né? São os vegetais, algumas algas, tá bom? Os cianobactérias, né? As cianobactérias, elas produzem seu próprio alimento. E os protistas, né? Os protistas, que são seres, algumas células, né? Vamos dizer assim, que produzem seu próprio alimento. E o outro, né? São os heterótrofos, né? Que são os organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Ao contrário, né? O autótrofo, ele consegue, né, produzir seu próprio alimento. Aqui não. Dependendo do consumo de material orgânico previamente formado, tá bom? Então, ele pega outro material orgânico, um ser vivo, né, e faz seu alimento. Analisando a cadeia alimentar, é possível perceber que os organismos autótrofos, né, sempre são encontrados na base, por isso são chamados de produtores. Então, os autótrofos, né, eles são produtores, né, eles produzem seu próprio alimento. Os organismos heterotróficos, por sua vez, constituem outros níveis tróficos, né? Ou seja, podem ser consumidores e decompositores. Então, os heterotróficos, eles já não são produtores, né? Eles são consumidores. E eles vão acabar consumindo os autótrofos, né? Ou também outros seres heterotróficos. Ou seja, são os animais, né? Os animais são seres heterotrófos, né? Eles consumem outro ser vivo. Alguns fungos, né, também são. Algumas espécies de bactérias e protistas também são heterotróficos. Ou seja, eu falei a bactéria aqui e no anterior. Então, a bactéria, ela pode ser autótrofa e heterotrófica também, variando, né, da bactéria. Da continuidade com os herbívoros, os carnívoros, onívoros e detritívoros. Vamos lá. Os herbívoros, gente, são os animais, são os organismos, né, que se alimentam dos seres autótrofos, né? Ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, como as plantas, algas e algumas bactérias. Então, os herbívoros, eles vão comer os autótrofos, né? Os seres autótrofos, que são a vaca, né, que vai comer ali o capim, né, alguma ração, que é o capim, por ser uma planta, é um ser autótrofo. A girafa, né, a abelha, que se alimenta do pólen, né, que é produzido pelas plantas. Desculpa. E a borboleta, que também vai se alimentar do pólen das plantas, né? Que as plantas, por serem autrótrofos, né? A borboleta, por se alimentar dessa rosa, que é uma planta, acaba por ser um herbívoro, né? E os carnívoros, né? Onde a gente também está aqui. Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam predominantemente da carne de outros animais, né? Chamados de predadores, eles são consumidores que podem ser identificados de duas formas diferentes. Eles são ou consumidores secundários, né, que se a fonte de alimentação for os animais herbívoros, né, se ele comer os herbívoros, ou os consumidores terciários, né, se a fonte de alimento for outro animal carnívoro. Exemplo é a águia, né? Temos também a cobra, que é um carnívoro, o jacaré e o que está, né, no topo dessa cadeia, o leão.
Temos também os onívoros, que os animais onívoros também são chamados de omnívoros, são aqueles que possuem hábitos alimentares mais diversificados, né? Eles podem digerir alimentos, né? Mais determinadas classes de alimento. São animais que podem se alimentar tanto de carne, como os carnívoros, quanto de vegetais, quanto os herbívoros. Então a gente se encaixa aqui, né? O ser humano ele é onívoro, a gente se alimenta tanto de carne, né, por sermos carnívoros, também de vegetais, né. Exemplo, é a gaivota, né, a barata, o lobo-guará e a carpa, né, que é um peixinho, que ele come tanto vegetais também como come carne, ou seja, outros peixes. E tem os detritívoros. Eita, nomezinho difícil. São animais que se alimentam de restos orgânicos, plantas ou animais mortos, reciclando-os, retornando-os à cadeia alimentar para serem reaproveitados pelos demais organismos vivos, né? Exemplos, nós temos o corvo, né? O urubu, a minhoca e a hiena, né? Eles gostam de comer animais em decomposição, ou seja, eles gostam de comer coisa podre. É isso, né? Tudo isso, gente, vai culminar na cadeia alimentar. Cada animal, cada ser vivo tem uma função nessa cadeia, né? Na cadeia alimentar, os organismos estabelecem relação de alimentação entre um ecossistema. A cadeia é composta por produtores, consumidores e decompositores, né? Então tem que ter essas três aqui, né, para a cadeia poder estar completa. Eu vou fazer uma cadeia bem pequena, mas ela é bem grande, né? Só para dar um exemplo. Nós temos aqui o capim. E qual é o ser vivo que vai comer essa planta, o capim, né? O grilo, o gafanhoto, enfim. E o que viria a comer esse inseto? Nós temos os sapos, né? Os sapos comem esses insetos. E o que viria a comer o sapo? A cobra. A cobra é um ser que come, né? O sapo. E temos também a águia, que a águia, algumas espécies de águia se alimentam de cobras. E depois da águia, nós temos os decompositores, né? Que são os seres que decompõem os seres vivos, né? Que a gente acabou de ver anteriormente. Então, o capim aqui ele é produtor autótrofo, né? Porque ele produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, ele é produtor, ele não necessita de um outro ser vivo para se alimentar. Já o grilo, né? O gafanhoto, ele é um consumidor primário, né? Então ele é aquele ser que vai se alimentar do ser autótrofo, né? Então ele é um consumidor primário que a gente viu lá no começo. O consumidor secundário é o sapo, né? Que vai se alimentar do consumidor primário, né? Ele não vai se alimentar de um ser carnívoro, ele vai se alimentar de um ser herbívoro, por isso que ele é secundário. E por a cobra comer um ser que é carnívoro também, ele vai ser um consumidor terciário. E a águia ela já vai ser um consumidor final, porque aqui a cadeia acaba. Ah, professor, mas eu conheço animais que comem a águia, né? Que se alimentam da águia. Pois bem, tem, mas aqui por ser um exemplo menor, né, eu decidi encerrar aqui no consumidor final sendo a águia. Ah, professor, mas tem os decompositores aqui, mas eles vão decompor o produto final, eles não vão se alimentar de outro ser vivo, né? Então eles são os decompositores, tá bom? E vamos à nossa atividade remota, que é bem simples. Pois bem, primeiro, gente, é o que é impacto ambiental. Dê exemplos, tá bom? Eu dei um monte de exemplos, não foi? E a segunda questão define o que é nicho ecológico e habitat. Eu coloquei as duas definições, não foi? Terceira questão, os que são os seres autótrofos, dê exemplos. Expliquei direitinho, não foi? O que são os seres heterótrofos, né? E dê exemplos. Defina cada um dos itens e dê exemplos. Isso que é importante. Os seres herbívoros, carnívoros, onívoros, detrativos
E, gente, dentro desses é para colocar o exemplo de cada um deles, tá bom? E sexta questão, defina o que é cadeia alimentar. A cadeia alimentar. Em seguida, desenhe ou print alguma cadeia alimentar. Ah, professor, não sei desenhar. Você vai pesquisar no Google cadeia alimentar, ver algum que você mais gostou e me enviar. E mande para o professor, tá bom? Bem simples a nossa atividade. Então, galera, a nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.